A minha ideia inicial já era criar algo com a minha visão de funcionário. Eu sempre fui funcionário, né? Até meus 33 anos eu era funcionário de uma empresa e eu queria que a solução tivesse essa cara, que eu pudesse preencher ou fazer a validação daquela informação sem ter uma dúvida para perguntar para o RH, por exemplo. Eu sabia que aquele meu produto ele ia ter alta demanda até o momento que o governo fechasse o processo. Então, a solução que é chata, mas é extremamente necessária, ela é extremamente importante. Olá pessoal, tudo bem? Gilmar Gumier. Estamos em mais um episódio do Tuia Design Talks. A Tuia é um estúdio de design e pesquisa situado aqui em São Paulo. E o Tuia Design Talks é um podcast que vai falar sobre design, tecnologia e inovação. Hoje nós estamos começando a terceira temporada. Nessa temporada a gente vai trazer pessoas que trabalham com produtos digitais. O nosso primeiro convidado é o Fernando Bueno. Ele é um empreendedor da área de software para recursos humanos. Ele tem mais de 20 anos de experiência na área e ele vai contar um pouquinho dessa história dele e um pouco também sobre a digitalização do Departamento de Recursos Humanos aqui no Brasil. Então, seja muito bem-vindo, Fernando. Maravilha, obrigado, Gilmar. É um prazer poder contar um pouco da história aqui de pouco mais de 20 anos nessa área de tecnologia. E estou aí aberto para a gente poder conversar, trocar ideias, entender um pouco mais sobre, como você falou, sobre inovação, tecnologia e design. Muito bom. Eu vou pedir para você começar se apresentando para os nossos ouvintes. Maravilha. Meu nome é Fernando Bueno, tenho 43 anos, sou pai de 2 crianças maravilhosas, meus filhos, Miguel e Lívia. Sou casado com a Ana Paula. Comecei a empreender há acredito que mais ou menos 10 anos atrás. Sou natural de Guarulhos, cresci na periferia de Guarulhos e resolvi empreender porque sentia que isso era uma necessidade da minha vida, assim, entendia que era um propósito que eu tinha. Então, esse sou eu. Gosto muito de ficar com os meus filhos, de ler, atividade ao ar livre. Sou uma pessoa inquieta e criar novas coisas, criar novas empresas. Acho que essas são as coisas que eu mais gosto de fazer. Muito bom. E você começou sua carreira na área de TI ali, né? A primeira parte dela foi bem área de TI, trabalhou um pouco ali com o setor de RH. Como foi esse início de carreira? O início mesmo, eu comecei a trabalhar com 14 anos no McDonald's do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Então, foi lá atrás. Eu falo que meu pai me deu 2 opções. Ele queria que eu fosse ou engraxate ou trabalhasse no McDonald's aos 14 anos. E aí eu achava que McDonald's era melhor do que engraxate, porque não tinha muito horário, eu achava que era muito puxado. Então, com 14 anos eu comecei a trabalhar, até para poder comprar minhas coisas. Aquele tempo que uma criança de 14 anos quer, né? Com 14 anos é comprar skate, pipa, era essas coisas. Então eu comecei a trabalhar para comprar as coisas que eu queria. Depois disso, eu sempre estudei em colégio público, comecei a estudar. Estudei num colégio técnico no colegial, fiz um curso técnico em administração e comecei a fazer alguns estágios em administração. Depois disso, trabalhei numa empresa... Por isso que eu falei para você até um outro dia que a minha primeira empresa de tecnologia não foi com RH, foi com uma empresa que ainda existe, chama UOL, e eu dava suporte técnico para o discador. Para o discador, aquele que fazia o barulhinho, né? E trabalhei ali acho que durante 6 meses, mas depois eu já fui fazer um estágio numa empresa de tecnologia que fazia folhas de pagamento. Então, comecei ali com um estágio, né, fazendo sistemas de RH. Comecei no desenvolvimento, depois fui para a área de implantação e fiquei ali nessa empresa por mais ou menos uns 2 anos. Então, minha experiência na área de RH começou ali, mas acho que mais ou menos 2002, com RH, né, direto.
E aí, depois disso, eu acabei trabalhando em outras empresas com tecnologia, mas muitas delas voltadas a RH. Então, por isso que acho que eu acabei empreendendo nessa direção. Exato. E você falou um pouco da decisão de empreender, do seu momento de vida, que estava um momento ali, não era o mais propício, digamos, né? E por que você tomou essa decisão? Você poderia contar um pouco do momento também? Claro. Eu sempre fui uma pessoa inquieta, né, em relação a empreender. E eu sempre, eu lembro desde muito novo, eu sempre queria abrir alguma coisa, ter alguma coisa, criar alguma empresa, mas nunca tive condição e nunca tive esse preparo, né? Então, o que acontecia no começo? Eu estava passando uma avenida, olhava um lugar e falava, aqui daria muito bem uma farmácia. Passava, não sei, 3 meses, tinha uma farmácia naquele lugar. Passava em outro lugar, falava, aqui seria uma agência de carro. Passava depois de um tempo, tinha exatamente aquele negócio que eu falava, né? E para mim eu falei, cara, isso aqui só pode ser um sinal, né? Que eu consigo enxergar oportunidade de negócio. Então, mesmo trabalhando em outras empresas, eu sempre tentava enxergar oportunidades de negócio. E isso aconteceu ali mais ou menos em 2012, quando o governo lançou uma necessidade para as empresas, né, chamada e-social, era uma obrigação acessória, e todas as empresas precisariam enviar dados para o governo relacionados à folha de pagamento. Então, eu enxerguei aquilo como uma nova janela de oportunidade, né? Eu entendia que todas as empresas teriam essa necessidade e comecei a olhar um pouco sobre essa ótica. O que o governo está pedindo, o que é novo, o que pode gerar oportunidade para uma nova empresa ou para ganhar dinheiro, né? Então, eu comecei a olhar nessa linha. Naquela época, eu comecei a trabalhar numa empresa muito grande de varejo. A empresa tinha aproximadamente 20 mil funcionários, né? E tinha uma necessidade muito grande de atualização de dados cadastrais, então, de funcionários. Então, essa empresa tinha mais ou menos 20 mil funcionários e todos teriam que ter os dados atualizados. Endereço, os dependentes, data de nascimento do dependente, CPF do dependente, que eram as necessidades que o governo estava solicitando naquela entrega do e-social, né? Essa obrigação acessória. E comecei a olhar o mercado, comecei a procurar como consumidor, como um funcionário daquela empresa, comecei a procurar soluções. Falei, será que tem alguma solução que me entrega isso aqui? Né? E era para fazer a atualização desses 20 mil colaboradores. Então, 20 mil colaboradores, se a gente colocar cada um tem geralmente em média 2 dependentes, a gente tinha dado ali de basicamente quase 90 mil pessoas para poder fazer a atualização cadastral. E todas as soluções que vinham para a empresa eram sempre baseadas em planilha e em processo manual. Então, era, você me entrega uma planilha, eu te falo o que está com problema, você pega um formulário, atualiza e depois digita na planilha. E eu falava, não é possível, né? A gente estava ali, não sei, 2015, 2014, eu falei, não é possível que todas as soluções sejam baseadas em processo manual, em planilha e em escrever a informação, né? Imagina você pegar 20 mil pessoas, pedir para elas preencherem um formulário e depois ter que ler a letra de 20 mil pessoas, saber o que ela colocou para poder digitar essa informação. E aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, cara, não é possível que ninguém pensou numa solução. E comecei a conversar com um monte de gente. Todo mundo falava, não tem solução, não tem. É assim mesmo. Então, eu peguei ali um PowerPoint, uma ideia, comecei a escrever, fiz um protótipo, né? Primeiro, um desenho do que eu achava que teria que ser. Apresentei para alguns amigos e falei, tô pensando nessa solução, o que você acha? Né? E comecei a validar o que os meus amigos também eram de RH, o que eles achavam. E todo mundo falava, cara, acho que é muito legal, não tem realmente no mercado, super interessante, bacana, onde eu compro? E aí eu falei, cara, acho que pode ter negócio aí, né? Então, mesmo trabalhando, eu comecei a consultar fábrica de software, tentei fazer orçamento, entender quanto aquilo me custaria, porque eu trabalhava, então, das 9 às 18, né? Eu não conseguia parar para poder desenvolver alguma coisa. Então, eu sabia que eu teria que terceirizar. E aí, achei uma fábrica de software que faria aquilo por um preço interessante.
e contratei a fábrica de software para poder fazer essa primeira versão do sistema. Então, grande parte eu fiz junto com a fábrica de software. Então, eu trabalhava... Muitas vezes ou eu ia antes do meu trabalho ou eu ia depois do meu trabalho. Então, eu ia para a fábrica de software 3h30, 4 horas da manhã, saía às 8, ia para o trabalho às 9, entrava às 9 da manhã em Alphaville, depois voltava, ia para casa. Eu já tinha ali 2 filhos pequenos, minha filha estava com 1 ano, meu filho estava com 4 anos. E ficava com eles ali à noite, depois no outro dia de manhã a mesma coisa, ou quando eu não ia de madrugada, porque o programador não acordava tão cedo, ou ele não ficava sem dormir, eu ia à noite. Então, ia 8 horas da noite, ficava até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e seguia nessa linha. Fiz isso por mais ou menos acho que deu 6 a 8 meses fazendo essa jornada assim, dupla. Né? Até o momento que a gente construiu esse protótipo navegável e aí eu tinha alguma coisa para poder mostrar para algumas empresas e para algumas pessoas que eu tinha contato. Então, ali começou essa primeira versão de empreendedorismo do Fernando. E muito sem recurso, assim. Eu lembro que quando eu decidi fazer isso, nem o dinheiro da fábrica de software eu tinha. Então, era super difícil ali no momento. Tinha escola das crianças, tinha as obrigações da minha casa, tudo mais. Então, eu lembro que eu peguei empréstimo consignado, peguei dinheiro com a minha família. Falei, cara, eu preciso pagar isso aqui e construir essa primeira versão. E um pouco tempo depois eu consegui, como a solução não tinha nenhuma solução dessa no mercado, eu consegui fazer uma primeira venda. Né? E aí eu lembro que eu estava olhando, eu trabalhava numa empresa que tinha 20 mil funcionários, que já era um mundo muito grande. Né? E eu fiz a primeira venda de um produto que chamava E-Social Foral, para uma empresa que tinha 50 mil funcionários. Então, o que eu já achava que era complexo foi 5 vezes mais complexo do que eu imaginava fazer essa primeira venda, né? Sem muito recurso, porque eu não tinha time. Então, eu fiz uma primeira venda sem ter... Eu tinha empresa aberta já, mas eu não tinha um funcionário, eu não tinha um processo, eu não tinha nada. Né? Eu tinha ideia, acreditava na ideia, entendia o problema, né? E acreditava que a solução poderia resolver aquele problema. Então, foi ali que eu comecei. Foi entre 2015 e 2016. Muito legal todo esse contexto, né? O desafio que você tem, financeiro, de tempo, até você falou na sua família não tinha nenhum empreendedor, você foi o primeiro, né? E olhando do lado de produto, basicamente, você pensou um produto na visão do usuário, digamos, né? Porque tudo que vinha para você era uma visão da empresa, da solução que tinha. Não era a solução fácil para a pessoa usar e fazer e ter menos trabalho, né? Exato. Eu entendia que, assim, se eu colocasse uma dificuldade grande para o usuário final, eu não teria a adesão da empresa. Então, como a solução era para arrumar dados pessoais dos funcionários, dos colaboradores, eu sabia que a solução tinha que ser muito simples para ser utilizada. Teria que ser muito fácil, não poderia dar muito suporte, teria que ser algo que ele conseguisse, sem treinamento, fazer, porque eu sabia que isso também era uma barreira. Porque se eu pego uma empresa que tem 20 mil funcionários, ou 50 naquele caso, coloco uma solução e falo, eu tenho que treinar 50 mil pessoas, é um problema. Né? Então eu sabia que a solução teria que ser muito intuitiva. Então, a minha ideia inicial já era criar algo com a minha visão de funcionário. Eu sempre fui funcionário. Né? Até meus 33 anos, eu era funcionário de uma empresa e eu queria que a solução tivesse essa cara, que eu pudesse preencher ou fazer a validação daquela informação sem ter uma dúvida para perguntar para o RH, por exemplo. Então, a minha ideia foi criar algo que fosse intuitivo e que não fosse uma barreira de entrada nos RHs. Então, essa foi a primeira visão que eu tive ali quando construí o produto. Então, ele era focado no usuário final, mas ele dava visibilidade também para o RH. Então, o RH tinha um painel onde ele conseguia enxergar o que estava acontecendo, quantos funcionários tinham entrado na solução, quantos já tinham finalizado o processo de atualização, o que ainda precisava preencher, mandava mensagem para o colaborador, mas quem fazia todo o processo de atualização era o próprio colaborador. Era o próprio, né?
Exato. E é muito legal que você contou também que esse produto, de certa forma, ele tinha um tempo de vida determinado, né? Porque até quando o governo ia começar a exigir das empresas, e assim, o produto ia morrer porque a empresa ia ter que ter feito o processo, né? Exatamente. Então, o E-Social ele tinha um prazo de entrada, o governo definiu, falou, ó, as empresas a partir do janeiro, não lembro, janeiro de 2018 precisam estar já adequadas ao E-Social. Então, eu sabia que aquele meu produto ele ia ter alta demanda até o momento que o governo fechasse o processo. Falava, ó, a partir de agora só entra quem tiver correto. Então era eu entendia que eu estava lutando contra o tempo ali. Eu tinha que colocar cada vez mais clientes para dentro, né? Fazer o processo de digitalização para cada vez mais empresas. E sabendo que a partir do momento que o governo encerrou aquele prazo, o meu produto pararia de ter relevância. Então foi isso, assim, em basicamente 3 anos, eu acredito que foi o tempo que a gente rodou com esse produto. Depois, no começo não tinha realmente funcionário, mas depois a gente contratou, teve um time maior, implantação, projeto, suporte. A gente fez atualização de mais ou menos 700 mil funcionários, né? E mais de 150 empresas a gente atendeu com esse produto. Então, tinha empresa com 100 funcionários, 50 funcionários e empresa com 50 mil funcionários. Então, a gente fez isso para bastante gente aí durante esse período. E acho que o governo acabou postergando, então eu lembro que a gente teve projeto até mais ou menos 2019, que aí começou a gente começou a mudar aquele produto para um novo produto. Então a gente fazia atualização de dados de funcionários que estavam na folha de pagamento. Então era um processo para aqueles funcionários que já estavam errados, né? E eu tinha muito claro na minha cabeça que eu precisava ter um produto que arrumasse o dado do funcionário antes dele entrar na folha de pagamento, que aí era o produto de admissão digital. Então, o embrião do produto de admissão digital, que foi o meu segundo produto, basicamente minha segunda empresa, foi baseado na primeira experiência, né? Então, primeira coisa, eu enxerguei um problema grande, resolvi esse primeiro problema grande, falei, cara, agora eu vou resolver um outro problema, que é ajustar o dado, colocar o dado do funcionário correto na folha de pagamento. E aí foi aí que eu criei o software de admissão digital. Esse segundo software aí, a Tuya acho que até trabalhou, né? A gente fez um teste de usabilidade e uma parte de design ali. Esse segundo produto, você falou que tinha muita objeção das empresas, né? Em questão do tipo do usuário que usar, né? Que geralmente era pessoal mais de serviços gerais, pintor e tal. E as empresas achavam que o pessoal não ia usar, né? Exato. Então, quando a gente começou a vender, a colocar o produto de admissão digital no mercado, a gente entendia que a gente precisava conversar com empresas que tinham um alto turnover, uma alta rotatividade de funcionários. Então, a gente começou a ir em empresas de serviço, empresas de call center, empresas de varejo, para poder levar o produto e apresentar a solução. Naquele momento não existiam muitas empresas, existiam basicamente 3 softwares de admissão digital. E a objeção de grande parte das pessoas, dos gerentes ou diretores de RH era, o meu público, cara, é muito simples, ele não vai conseguir usar isso aqui. Eu contrato um pintor, eu contrato um ajudante de pedreiro, eu contrato um auxiliar de serviços gerais. Então, a gente entendia, né, que as pessoas tinham essas objeções, mas o primeiro produto, que era do E-Social, ele sempre foi para todos os públicos. A gente falava que a gente atendia do P ao P, do porteiro ao presidente, porque todo mundo fazia atualização cadastral, todo mundo que estava na folha de pagamento fazia. Então a gente já tinha provado aquela tese que se o produto fosse simples, a interface fosse muito intuitiva, ele não teria problema de usabilidade. Então a gente começou a bater nessa tecla e várias empresas a gente falava, não, se você está em dúvida, não tem problema. Coloca a solução e faz 10 admissões com a nossa plataforma. Se você não fizer a admissão dessas pessoas aqui em 3 dias, você não precisa ficar com o sistema. E aí a gente acabava fazendo uma POC, né, uma prova de conceito com essas empresas, e a prova de conceito acabava sempre durando durava pouco tempo, porque a pessoa via que tinha a adesão do funcionário,
e falava, ó, ao invés de 10, ao invés de 20, pode colocar 50. Pode agora, cara, a gente já fez para 50, vamos colocar para 100. E aí acabava efetivando essa prova de conceito e a gente já entrava na empresa fazendo o processo rodar de forma digital, né? Então, acho que no começo teve essa dificuldade, a gente entende que era uma barreira que o RH ou muitas vezes a gestão colocava relacionada aos colaboradores. Mas na minha cabeça, inconformada, eu falo, cara, a pessoa já fica lá no Orkut, no Facebook, em outros softwares o dia inteiro no celular, ela vai conseguir fazer o processo de admissão, porque os dados são dados que ela está habituada a trabalhar, são os dados próprios dela. Então, por isso que eu acreditava que o processo de admissão digital tinha acho que essa facilidade de adesão, porque eram dados pessoais. Sim. E é muito... Outra questão que você colocou, que essa questão da objeção e tudo mais, a pandemia derrubou totalmente, né? Exatamente. A gente viu que todas as barreiras que existiam relacionadas à usabilidade, à utilização de uma plataforma digital que existiam antes da pandemia, na pandemia acabou, né? Porque a gente até falo isso, porque antes da pandemia a gente era uma empresa que tinha, não sei, 13, 15 clientes e 9 funcionários, né? Foi, acho que em março ali, quando decretou a pandemia, março de 2020, foi isso. E quando terminou a pandemia, a gente tinha mais de 40 funcionários e tinha crescido 300%, 400% nesse período de pandemia. Então, as empresas que tinham dúvida entenderam que a única forma de fazer admissão sem que o funcionário precisasse ir na empresa, precisasse assinar um contrato de trabalho manualmente, entregar o documento, fazer a fila na porta da empresa, né, não era mais necessário. Ele poderia fazer tudo isso da casa dele, não gastava mais dinheiro com condução, com alimentação, com tirar cópia de documento, já que ele fazia tudo isso do próprio celular. Preenchia os dados, tirava foto, assinava o contrato de trabalho sem precisar ir na empresa. Ele ia na empresa no dia que era necessário, no primeiro dia de trabalho. A pandemia acelerou... Eu falei em temporadas passadas, falei com convidados de educação, saúde, e a pandemia teve um impacto tremendo nesses setores, assim como de RH, essa questão que você colocou, né? Exatamente. Acho que várias frentes do RH acabaram sendo digitalizadas nesse momento, né? A gente vê home office, modelo híbrido, treinamento online, tudo isso acho que foi acelerado demais no momento de pandemia, né? Então, soluções que acabavam dando mais autonomia para o funcionário, eu acho que cresceram muito nesse momento, né? E seguem até hoje. Eu entendo que isso foi um movimento que acelerou e acabou não regredindo, né? Acho que só tende a aumentar. Sim. E depois você vendeu, né? A Único, você vendeu ela para Lugar de Gente, que aí é um hub de soluções de RH, né? Uma empresa que tem várias soluções ali. E você mudou um pouco seu papel de startup, né? Ali de ir testando e trabalhando e melhorando para uma corporação que tem processo, que tem outras questões, né? Como foi essa mudança para você? Em dezembro de 2022, né, a gente fez a venda da Único RH para a LG Lugar de Gente. Era uma empresa que eu já tinha uma relação anterior, desde o tempo do E-Social Foral, eu já tinha uma relação de parceria com a LG. Sempre tive essa relação próxima, né? Então, quando a gente cresceu, ou muitos dos clientes que a gente conquistou na Único RH vieram de indicações da LG. A gente já tinha uma base grande de clientes LG do varejo na Único RH. E quando a gente fez esse movimento de ser adquirido pela LG, a gente entendia que era um movimento óbvio para a gente ficar maior, né? Então, ali em dezembro de 22, a gente já tinha mais de 40 pessoas no time. A gente entendia que a gente estava indo para uma empresa mais robusta, mais estruturada, e a gente ia compor um portfólio de soluções. Então, a LG é uma das maiores empresas de tecnologia para RH do Brasil,
né? Atende diversas empresas, das maiores empresas do Brasil, diversos segmentos. E a solução, a tendência ali, óbvia, era que a solução seria... ela cresceria muito dentro desse ambiente. Então, ela se juntaria a um ecossistema maior, né? Então, a gente já tinha uma integração, foi melhorando os processos de integração enquanto eu estava na LG. Então, eu fiquei na LG em 2020. A gente foi vendido em 2020... 22, dezembro de 22. Então, eu fiquei ainda 2023 tocando a admissão digital. Eu ainda tinha uma parte societária da Único RH. Fiquei ainda fazendo esse processo de acomodação da empresa. Então, estruturar as áreas, tudo estava sendo absorvido ali pela LG, né? A área de produto, a área de suporte, a área de vendas. E aí, em 2024, eu acabei vendendo a minha participação remanescente na Único RH e assumi mais alguns produtos dentro da LG. Então, aí eram produtos de recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, além da admissão digital. E aí, isso mudou também um pouco mais a minha visão dentro desse processo. Estava acostumado em algo mais... eu estava muito mais próximo da operação, eu tinha um time menor... eu tinha um número menor, então várias das minhas atividades mudaram ali no momento que eu fui incorporado por uma empresa maior, né? Então, que era um modelo diferente do que eu estava enquanto startup, né? Eu participava, estava muito mais próximo, muito mais ativo nas decisões, os processos demoravam menos tempo, né? E aí passei a contar com uma corporação onde no primeiro momento tinha 40 funcionários, depois eu entrei numa empresa com 700 funcionários. Então, tinha uma governança diferente, né? Então, durante o ano de 2024, eu fiquei na LG, olhando esses produtos, levantando necessidade, fazendo melhorias nesses produtos de gestão de talentos. E aí, fiquei até o final de 2024 na LG, onde eu decidi que eu precisava empreender novamente, entendi que eu precisava renovar um pouco aí o meu sangue de startup, de criação de coisas novas, né? E foi aí que eu decidi sair da LG para seguir outro caminho em 2025. Muito legal. Acredito que foi um impacto muito grande, né? Porque você estava ali muito mais próximo dos clientes, do negócio, do dia a dia, das melhorias. De repente, você vai para uma empresa 15 vezes maiores, que tem um processo, que tem equipes. Não é uma equipe, né? São várias equipes, vários produtos. E agora você voltou para o modo startup e você está na GRTS, né? Isso, Então, quando eu resolvi que ia sair da LG, eu comecei a entender ali qual movimento faria sentido para mim, né? Onde eu iria, se eu criaria algo do zero, se eu investiria em alguma outra startup que estava começando. Quis entender um pouco esses próximos passos que eu daria, né? Mas aí, conversando com um amigo que eu tinha relação há algum tempo, né? Eu falei para ele que eu ia sair da LG e ele prontamente falou, cara, vem almoçar comigo aqui que eu tenho um negócio para te falar. E aí eu fui almoçar, foi ali que ele falou, cara, se você tiver afim, é algo que você quiser tocar, você pode vir para cá, a gente tem aqui um pedacinho da empresa aqui te aguardando, né? E a gente gostaria muito que você nos ajudasse a fazer com que a gente tivesse uma história de sucesso como você teve também na Único RH. Então, eu entendo que foi algo que eu plantei, olhando para trás assim, eu entendo que foi algo que eu plantei muito despretensiosamente, que quando a gente faz... eu entendo que a gente é do bem, as coisas voltam, né? Então, em 2020, eu já tinha o produto de admissão digital e eu tinha um produto de gestão sindical. Comecei esse produto de gestão sindical em 2016, foi tentando desenvolver esse produto, tinha 2 clientes, eram 2 dos maiores varejistas que tem no Brasil, eram meus 2 pequenos clientes, meus 2 únicos clientes, mas eu tomei a decisão, conversando com uma outra pessoa desse hub de tecnologia, falou, Fernando, você tem muitos produtos, acho que o que você precisa fazer é focar em um, cara, abaixar a cabeça e desenvolver, e fazer esse negócio dar certo.
né? Então, eu estava com 2 produtos andando, um com 2 clientes, outro com 10. Eu falei, então eu vou largar esse que está com 2 clientes e eu vou para o que está com 10, que era a admissão digital. E aí eu chamei meu único concorrente na época, que era GRTS Digital. Falei, eu vou sair desse mercado de gestão sindical e eu quero te passar meus 2 clientes. Falei, tá, mas como? Eu falei, cara, não quero nada. Como eu já tenho o cliente que está usando aqui, eu vou passar a gestão desse contrato, vou fazer um aditivo de contrato e vocês vão fazer a gestão desse cliente. E aí, o cliente continua com contrato comigo, eu não vou quebrar o contrato, mas eu vou fazer um aditivo passando esses clientes para vocês fazerem a gestão. E passei esses 2 clientes dessa forma, assim, ó, toma 2 clientes. Acho que eles tinham 2 clientes, eu passei mais 2, né? E eles seguiram, a GRTS seguiu crescendo, continuou focando no produto, nas entregas. E aí, quando eu resolvi sair da LG, o Ira, que é o CEO, falou, Fernando, cara, vem para cá, me ajuda, a gente já tá mais maduro, já cresceu um pouco mais desde aquela época que a gente conversou, que foi 2020. Então, eu tive uma ótima surpresa aí em ser convidado a fazer parte de algo que eu já acreditava. Eu já tinha começado um produto muito parecido, um negócio muito parecido, e eu entendia que eu não estava começando do zero, né? Eu não estava começando com um produto tirando do chão. Falei, não, cara, a gente está começando com um produto, já tem receita, já tem uma quantidade grande de clientes, já tem investidores entrando no negócio, então já estava numa maturidade maior. Eu falei, cara, eu já estou entrando, não estou mais pegando ali o carrinho de rolemã, construindo, não, já estou chegando num lugar onde já tem uma patinete, já tem uma bicicleta, o negócio já está andando, né? Então, para mim fazia muito mais sentido eu ir nessa linha. Então, é por isso que eu resolvi me juntar à GRTS aí no ano de 2025. Muito legal essa história. Quem planta bem recebe o que planta mesmo. Exato. Isso é bem... E assim, agora, diferente da admissão e tudo mais, que era um produto, digamos, para o público final, né? Então, ele tinha que ser mais fácil ali, mais rápido, mais claro. Na GRTS, vocês trabalham com um produto que envolve ali um assunto chato e um assunto não sexy, né? Que é a relação sindical, que é uma coisa complexa, que ali é um pouco... Cada região pode ter o sindicato. Então, você colocou ali que uma empresa do varejo, por exemplo, que tem 500 lojas, ela pode ter sindicato de acordo com a atividade no município, ela pode estar ligada a 2, 3 sindicatos, cada um tem a convenção, tem o acordo coletivo. Como é trabalhar com esse produto que, digamos, para assunto chato e não sexy, que é diferente do outro, né? Sim, sim. A admissão digital, acho que depois de um tempo ela passou a ser essencial, então todas as empresas entendiam que elas precisavam ter admissão digital, que era a forma mais rápida e mais fácil de colocar um funcionário para dentro, que era uma pressão da área de operações, né? Cara, eu contratei aqui, escolhi o funcionário, ele precisa entrar amanhã, né? Então, é diferente desse outro produto que é muito mais estratégico. Então, eu entendo que o público é diferente e o que a gente está tentando trabalhar é justamente melhorar a usabilidade, melhorar a visão do produto para que ele seja também mais simples, apesar de ser um produto técnico, né? A grande questão é que hoje a GRTS ela concorre com uma planilha do Excel e ela concorre com uma pessoa que precisa pegar um documento, muitas vezes um PDF que foi construído através de uma foto, né? Um documento no papel, né? E passar aquilo para o Excel, transcrever aquilo e depois digitar aquilo na folha. Então, o que acontece é que a gente tem uma solução que digitaliza processo também. Então, como você até colocou, não é sexy como outros produtos, mas é um produto extremamente necessário. Eu vejo que é algo que a gente está construindo e educando, apresentando para o mercado uma nova forma de ter um contrato que é muito importante, um modelo que é muito importante, trazendo isso para o dia a dia dos RHs, né? Então, o que a gente faz na GRTS é automatizar o processo de convenção coletiva, que é, como você falou,
eventualmente a empresa tem 500 lojas, tem 300, 400 convenções coletivas para gerenciar. E a partir do momento que ela erra em algum desses documentos, né, ela pode tomar ou uma multa milionária ou perder uma grande parte de dinheiro. Então, se ela negociou, se o sindicato colocou ali numa cláusula, ou removeu uma cláusula da convenção coletiva e ela não aplicou aquilo na folha de pagamento, é um dinheiro que ela deixou de ganhar ou é um dinheiro que ela pode tomar uma multa depois. Então, tudo isso é definido entre os sindicatos patronais e laborais, né, que definem o que a empresa pode fazer e não pode fazer. Se ela pode abrir de domingo, se ela precisa pagar multa, se o funcionário pode fazer hora extra. Então, tudo isso é definido dentro de uma convenção coletiva. Então, a solução que é chata, mas é extremamente necessária, ela é extremamente importante, né? E o que a gente entende que a gente quer fazer é levar essa pauta para uma área mais estratégica. Então, levando isso para a diretoria de RH, levando isso para o CFO, mostrando que ali tem informação estratégica. Porque se ele negociar bem aquela convenção ou aquele acordo, né, ele vai beneficiar 20 mil funcionários, 15 mil funcionários. E quanto R$1 ou R$10 der de diferença naquela negociação, é dinheiro entrando para a empresa, né? Então, é um assunto extremamente estratégico. Sim. E aí agora vocês estão com um desafio que você falou, basicamente vocês atendem grandes empresas hoje, né? Vocês atendem mais grandes empresas e estão começando a atender um outro público que você considera que pode ter ali também uso, que é escritório de contabilidade. Que Exato. é uma realidade totalmente, né, diferente ali, até de fechamento de negócio, né? O tempo ali da grande empresa vai demorar 6 meses para comprar de vocês, tem muita área envolvida, orçamento. Escritório de contabilidade que é comprar no dia ali, no automático, né? Pra gente foi uma surpresa muito boa entrar nesse mercado. Como está sendo esse desafio, assim? Porque, assim, basicamente, você tem que adaptar o seu produto, né? Adaptar um pouco ele, o uso dele, porque não é um produto automático. Mas você tem que também adaptar a sua apresentação, o seu site, o seu método de venda, o seu carrinho, para um público novo, né? Como está sendo esse processo? É um desafio, para mim, está sendo muito bom, né? Desde das vezes que eu empreendi, né? Das últimas vezes, eu sempre trabalhei com grandes empresas, né? Então, a gente sempre falou que eu estava no mercado de empresas enterprise, são as empresas grandes que tem no Brasil. E a gente acabou criando na GRTS uma nova unidade de negócio, porque justamente por esse motivo, entendendo que é um público totalmente diferente. Então, tem que adaptar desde a apresentação, o pitch comercial, o preço, a visão do produto, os valores, as necessidades a esse novo momento. Então, a GRTS ela nasceu em 2019, já estava atuando há praticamente 6 anos no mercado de grandes empresas, né? E a partir de uma provocação que os sócios tiveram do Sescom São Paulo, que falou, legal, produto muito, muito bacana, mas vocês não estão entendendo. Tem um mercado aqui para vocês na contabilidade que é enorme. Acho que vocês viram uma oportunidade de mercado nas grandes empresas, mas ainda existe um mercado maior ainda nas contabilidades. Então, a partir desse ano de 2025, a gente focou em atender o mercado contábil. A gente lançou um produto para contabilidade no dia 25 de abril desse ano, né? E desde lá a gente está tendo um sucesso enorme na venda desse produto. Então, como você falou, é uma mudança grande nossa também do processo de implantação, do processo de treinamento, do nosso processo visual. A gente tem um produto que acaba sendo mais complexo. Imagina uma empresa como Unilever usa nosso produto, né? E aí eu estou vendendo para uma contabilidade que tem 5 funcionários, que é uma outra realidade. Ele não tem necessidade dele ter um produto tão complexo quanto uma grande empresa utiliza. Então, a gente reduziu funcionalidades, melhorou as visualizações, ajustou alguns relatórios, continua ajustando. Então, na startup é muito isso, né? Ouve o cliente, entende um pouco mais a necessidade e vai ajustando o produto.
Então, a gente tem feito isso, tem melhorado a usabilidade, tem adequado o nosso produto para esse público que acaba sendo o público contábil. A gente vende para quem usa o nosso produto, geralmente é o público de DP, né, que é o pessoal que faz a folha de pagamento das contabilidades. Então, a gente viu que a mesma empresa de varejo que eventualmente tem 500 lojas e tem 300 convenções coletivas, a contabilidade que tem 500 clientes, ela também tem 300 convenções coletivas. Então, é uma realidade bem grande assim, que a gente tem no Brasil, porque as contabilidades atendem muitas empresas e de todos os setores. Então, a gente viu que realmente era uma dor e não tinha nenhuma solução no mercado como a nossa para atender. Então, uma solução que já está validada, já usa inteligência artificial, já está rodando há bastante tempo, atende as maiores empresas do Brasil, né? E agora a gente está colocando esse mesmo produto para outras contabilidades. Os nossos primeiros clientes contábeis foram as empresas de tecnologia de contabilidade, que era as contabilidades digitais, né? Então, o nosso primeiro cliente contábil foi uma contabilidade tradicional chamada MHM, depois já foi uma Contabilizei. Essa é famosa. Essa é famosa. E depois foi a Agilize. Então, assim, as contabilidades digitais que entendem, né, que tecnologia é um acelerador para o processo, e as contabilidades tradicionais que entendem também que tecnologia acelera o processo, já estão vindo para a nossa plataforma. Então, assim, a aceitação está sendo muito rápida e está sendo muito bacana trabalhar com esse público. Muito legal essa questão, né? Porque você tem um produto ali que já está redondinho, novo, para um público específico. E de repente vem alguém e fala, ó, seu produto também pode ser para esse público aqui, ó. Que tal você conversar, entender, começar a vender, porque você acabou enxergando ali só uma partezinha do todo que você pode vender, né? Exatamente. Isso mudou muito o nosso mercado potencial, né? Porque primeiro a gente entendia que nosso mercado potencial eram grandes empresas no Brasil, que têm um determinado tamanho, e quando a gente olha para o mercado de empresas contábeis, esse número cresce 50 vezes. Então, mudou muito assim, a nossa visão de mercado endereçável, o mercado potencial que a gente tem com a solução. Sim, imagino. E falando em tecnologia, como você colocou, vocês têm a Norma, né? Que é uma inteligência artificial. Você pode explicar um pouquinho do projeto, qual que é a ideia dela, como funciona? Sim, sim. Eu brinco com o pessoal que, para mim, a Norma é a protagonista da GRTS Digital, né? Ela é a inteligência que vai... Eu acredito que no futuro ela vai ser a interface da nossa plataforma, né? Hoje ela ajuda, ela trabalha, ela foi uma estagiária no começo, então primeiro ela era uma estagiária, ela fazia algumas atividades dentro do processo de gestão sindical, ela analisava algumas cláusulas, dava algumas informações e ela foi evoluindo. Então, nos últimos 2 anos, quase 3 anos, aí, a gente tem trabalhado forte com a IA. E a Norma agora a gente fala que ela já é uma analista, né? Daqui a pouco ela pode ser uma analista sênior, acho que ela ainda é uma analista plena. Mas hoje o que ela faz a cada convenção coletiva que a gente recebe, o acordo coletivo que a gente tem dentro da plataforma, a gente tem mais de 450 mil instrumentos dentro da plataforma, e ela analisa um a um e faz um resumo de tudo que está ali dentro daquele documento. Então, muitas vezes, um documento que tem 80, 90 páginas, ela traz isso para uma outra realidade. Ela pega só o que é importante e resume aquilo em 3 páginas. Ela pega todo esse resumo e compara com o que foi definido no ano anterior e traz insights para você. Ó, isso aqui foi negociado nesse ano dessa forma. Isso aqui mudou o vale-refeição de 35 para 39. O ano passado o reajuste foi de 6%, agora foi de 8%. Então ela começa a trazer uma série de insights, uma série de visões sobre a área sindical, sobre esses acordos, esses contratos que são fechados, né, para a área estratégica, para a área de recursos humanos ou para a área de gestão sindical das empresas. Então ela consegue separar cláusulas. Se eu pergunto para a Norma se ela... Ó, você sabe se tem alguma cláusula que fala sobre comida aqui no meu acordo, ela vai puxar lá a cláusula de vale alimentação, porque ela sabe que comida está relacionada a vale alimentação, e vai apresentar o conteúdo daquela cláusula. Então, ela faz toda a análise hoje de instrumentos, separando
o que é percentual, o que é valor fixo, se aquilo está ferindo a legislação ou não, se o que o sindicato está propondo na convenção coletiva está de acordo com a reforma trabalhista ou não. Então, ela faz toda uma análise desses instrumentos e traz a informação já, não diria mastigada, mas ela já traz a informação depurada para a área de relações trabalhistas ou para o próprio DP. Então, data importante, valor de pagamento, tudo isso ela separa e deixa isso pronto dentro da plataforma. Já deixa pronto para as pessoas utilizarem ou tomar decisão. Exatamente. Não precisa ler o documento de 60 páginas, só vai ter as informações que eu preciso aqui para eu tomar decisão ou para eu executar, basicamente. Exatamente. Então, ela acaba trazendo uma automação dentro desse processo de gestão sindical que reduz em 80%, 70% o tempo que ele levaria para fazer uma análise de um instrumento. Aí a gente pega uma empresa que tem 300, 500 instrumentos, né? Quanto a gente consegue reduzir de tempo usando a norma e usando a plataforma, né? Eu entendo que a norma ainda não toma as decisões, né? E a ideia é que ela não tome mesmo, é que o RH ou a área de relações trabalhistas validem o que a norma coloca, né? Mas hoje ela otimiza muito o trabalho da área sindical e da área de DP das empresas. DP. E agora pensando assim, você tem praticamente 20 anos, né, de experiência aí trabalhando em empresas, depois empreendendo na área de recursos humanos aqui no Brasil. Como você vê a utilização na implementação de tecnologia, como você vê a digitalização dessa área de recursos humanos nesses últimos 20 anos que você trabalhou aí? Eu enxergo o RH cada vez como uma área mais estratégica e menos processual. Eu acho que durante muito tempo era só uma área de back-office, né? Muitas empresas entendiam que o RH era uma área só de geração de despesa e não tinha uma importância tão grande. Mas o que eu vejo é que cada vez mais o RH é protagonista dentro das empresas com solução. Então, mostrando que consegue ajudar na produtividade, consegue ajudar numa contratação assertiva, a remanejar um funcionário que não está sendo produtivo numa determinada área. Então, eu vejo que o RH tem sido cada vez mais protagonista e tem cada vez mais espaço no board das empresas. Então, eu entendo assim que grande parte hoje das soluções de RH são mais estratégicas. As operacionais, grande parte delas estão sendo absorvidas por soluções de tecnologia, né? Grande parte das atividades operacionais estão sendo substituídas por tecnologia. Então, acredito que ela vai ser cada vez mais estratégica, cada vez menos manual, né? E cada vez mais estratégica para as empresas. Então, eu vejo que está evoluindo rápido, assim, desses últimos 20 anos. Eu vejo que teve muita evolução também na parte legal, na parte de legislação. Então, E-Social, SPED, uma série de obrigações que o governo colocou para digitalizar esse processo, né? E isso acabou também ajudando nessa digitalização do RH. Legal. E agora pensando em futuro, a gente até falou um pouco de OpenRH, ali a interface conversacional. Como você vê o futuro dessa área, assim, até a questão de acesso, de uso das ferramentas, como você vê isso? Eu penso nessa parte de OpenRH ou de inteligência artificial aplicada ao RH, onde eventualmente vai ter uma inteligência artificial, como a norma tem para a parte sindical, né? Uma inteligência artificial que vai conseguir conversar com outras soluções, né? Então, independente de qual folha de pagamento ou qual software vai estar por trás, uma interface única, mais intuitiva, talvez com a voz que você gosta mais ou com a personalidade que você se identifica ali, para conversar com um colaborador,
né? E a parte do processamento sendo algo que vai acabar sendo mais, eu diria, mais agnóstico às empresas. Para mim funciona, eu tenho 5 empresas diferentes, eu posso ter uma que rode com um sistema A, uma outra roda com sistema B e outra com C. Mas todos os funcionários ou todo o front ali vai ser uma única... Eu acho que é uma única interface ali para conversar, independente do que está por trás. Então eu vejo que essa visão de OpenRH estaria muito mais ligada a essa interface com a ponta, com os usuários, inclusive até com o RH. Cara, eu quero saber todos os atrasos que houveram nos últimos 6 meses na empresa X, e essa interface vai entregar da mesma forma, independente de qual origem que ela foi buscar, né? Então, acho que essa interface vai ser única, independente de eu ter 5 ou 10 soluções por trás. Você vê que tipo, a gente vai ter as soluções ali que a gente usa, mas vai ter uma interface que eu vou pedir, qual o último salário do funcionário X? Vai me dar. Não vou precisar ir até o sistema. Exato. Eu vejo essa sendo acho que a linha inicial onde eu teria uma interface aberta para várias soluções de recursos humanos. Eu vejo que provavelmente é o futuro das interfaces também, que vai ter voz, né? A gente vai poder pedir por voz ou digitando e assim, digamos que o sistema, alguém vai entregar para a gente não vai precisar navegar e buscar. A gente vai pedir informação e vai receber. Exato, então, exato. Você tem a interface conversacional mesmo, não é aquela... Eu acredito que sim, vai ser o óculos lá que aparece para você o que está acontecendo, você com a mão abre o relatório, puxa, na minha visão, acho que vai ser algo nessa linha, assim. Eu posso ter a informação, pode aparecer o relatório ou o dashboard, alguma coisa assim, mas a interface, acredito que a navegação vai ser cada vez menor aí dentro das soluções. Sim. E qual mensagem você quer deixar aí para os ouvintes, para quem está assistindo o podcast? Eu gosto muito de empreender e entendo que isso é um objetivo que eu tenho assim de vida mesmo, empreender, ajudar empreendedor. Então, acho que o que eu posso deixar de recado é assim, se você acredita na tua ideia, acredita que você pode resolver algum problema, vai e faz. Acho que essa que é a questão, né? Muitas vezes a gente fica colocando defeito ou procurando motivos para não fazer, procurando desculpa, mas eu acredito que todo mundo que tem um objetivo, entende aquilo que você é capaz de fazer, vai e executa. Acho que a grande questão é fazer, é não ficar esperando, não colocar a culpa no outro, não culpar o governo, não culpar os motivos que não estão inerentes a você. Né? Não, foi porque eu não estudei numa escola boa, foi porque eu não fiz isso, foi porque eu não... Não, cara. Hoje em dia o conhecimento está disponível para todo mundo, né? A internet está aí, né? Todo mundo tem um celular, todo mundo tem como acessar conteúdo. Então, acredito que se você quer empreender, se você tem uma ideia, seja intraempreender dentro da sua empresa ou na empresa que você trabalha, vai lá e faz. Eu acho que essa que é a questão. Acredita na sua ideia e faz. Com certeza. Muito boa mensagem. E como o pessoal te encontra nas redes sociais? Eu não sou muito ativo em redes sociais, né? Eu tenho um Instagram, Fernando Bueno Tech, meu Instagram, e também no meu LinkedIn, que é Fernando Bueno Tech. Vocês conseguem me adicionar lá, me achar tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Muito bom. Muito obrigado, Fernando, pela participação aí, por contar um pouco da sua história e toda essa experiência aí com o setor de RH. Espero que tenha gostado também da participação. Quero agradecer também os ouvintes e quem está assistindo aqui o podcast e chegou até aqui. Para quem quiser assistir mais episódios, é só seguir o podcast nas plataformas de podcast e Atuia nas redes sociais. E muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.